Rapaz, o Palmeiras segue imbatível quando joga como mandante, né? Seja lá no Allianz Parque, seja na Arena Barueri, né? O Abel ontem estava suspenso, né? Não pôde atuar, né? E então, além do Abel, que não ficou no banco de reservas, mais alguns jogadores entraram na equipe, né? O Giai, o Maurício, o John Arias e o Flaco, que estiveram nas suas respectivas seleções, né, voltaram a jogar. O Sosa e o Emiliano Martínez ficaram como opções no banco de reservas, né? O João Martins, né, substituiu o Abel, né? E o Palmeiras encontrou algumas dificuldades, né, no jogo contra o Grêmio, mas de qualquer forma conquistou mais 3 pontos e segue na liderança isolada do campeonato, agora com 22 pontos. Ranieri, o que você quer falar sobre esse jogo? O Palmeiras está imbatível em casa, hein, rapaz? Pra você ver, né, o Abel, ele consegue formar equipes extremamente competitivas, né? Nessa partida entre Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras ele teve algumas questões, né, que dificultaram um pouco a vida do Abel e mesmo assim ele conseguiu ter o controle do jogo durante a maior parte do tempo. Por exemplo, os jogadores que estavam na seleção. Então a gente tem o Giai e o Flaco Lopes que estavam com a seleção argentina, querendo ou não, tem um desgaste extra e os jogadores não conseguem se apresentar da mesma forma. Também tem a questão do Maurício, que estava com a seleção paraguaia, e o Piquerez, que se tornou um desfalque aí por um longo período, que se machucou na seleção uruguaia. Fora isso, o Gustavo Gomes ele foi preservado, ele ficou no banco de reservas. E o Bruno Fux é quem ganhou a oportunidade. E no ataque, lembra que a gente falou ontem? Havia expectativa que o Vitor Roque ele fosse titular, mas o Vitor Roque ainda com aquele problema no tornozelo, não ficou nem no banco de reservas. Mesmo com essas questões, e tem o John Arias, que eu esqueci de falar, que também estava com a seleção colombiana e que também teve um desgaste mais elevado. E mesmo assim, o Palmeiras ele conseguiu, né, ter o controle do jogo durante a maior parte do tempo, venceu para mim merecidamente, com propriedade, a equipe do Grêmio, né? Durante o primeiro tempo teve as melhores oportunidades, não que o Carlos Miguel não tenha trabalhado na partida, trabalhou, mas o Palmeiras ele teve mais o controle do jogo. Marlon Freitas marca os seus primeiros gols aí com a camisa do Palmeiras, né? E aliás, ele marca o primeiro gol e no mesmo jogo marca o segundo gol dele com a camisa do Palmeiras. A boa notícia para mim, se tiver que pescar algumas coisas, o Giai ele vai se consolidando na lateral direita. Acho que não resta dúvida que hoje... Começou a jogar agora, é isso, Rani? E por incrível que pareça, ele teve uma atuação ofensivamente de maior destaque do que defensivamente. Caramba, hein? Porque ele teve que enfrentar o Enamorado no primeiro tempo e o Amuso no segundo tempo, que são jogadores muito complicados. Ele teve dificuldade ali, mas ofensivamente ele conseguiu apresentar também bons momentos. Então ele vai se consolidando. O ponto é na lateral esquerda, viu, Danilão? O Jefté, ele teve a chance, não que ele tenha ido muito mal, que ele tenha comprometido, mas ele foi substituído em determinado momento e para mim, quando entra o Arthur, ele demonstra mais qualidade. E é o que o torcedor palmeirense quer. Exatamente, é o que o torcedor do Palmeiras quer. Obviamente que o Abel, não necessariamente ele se curve à vontade do torcedor. Se ele tem uma convicção, ele vai com a convicção até o fim, mesmo que aquilo, né, acabe prejudicando ali, aliás, acabe indo contra a percepção do torcedor. Então eu imagino que até por uma questão de hierarquia, o Jefté era o substituto imediato, ele deu algumas chances para o Jefté, mas a tendência, pelo menos na minha visão, é que com o passar do tempo, o Arthur ele ganhe a titularidade, viu, e Marcelo? É curioso agora, Rani, porque os próximos jogos do Palmeiras são 3 fora de casa, né? Sim. Pelo Brasileiro enfrenta o Bahia no domingo, e é um jogo muito possível do Palmeiras enfrentar o Bahia também, e voltar com os 3 pontos. Depois, com certeza. Tranquilamente dá para ganhar lá do Bahia, ou até voltar com um empate, que seria um bom resultado para o Palmeiras também. Depois enfrenta o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Também, Palmeiras pode ir para lá e vencer tranquilamente. Tem altitude e tudo, mas pode ir muito bem lá. E depois tem o clássico contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica, que, olha, o momento do Palmeiras é muito melhor do que o do Corinthians. Então o Palmeiras vive um momento muito bom e pode vir com mais 3 vitórias fora de casa aí. Exato, né? O grande desafio do Abel, para mim, vai ser começar a rodar o elenco. Então, por exemplo, ele vai ter que fazer o seguinte, tirar jogadores e colocar outros e o nível ele se manter mais ou menos igual. Ele tem alguns atletas para isso. Então, nesse jogo, por exemplo, o Gustavo Gomes foi banco, o Evangelista entrou no decorrer da partida, teve o Kelvin, que
quem entrou também, o Arthur está se apresentando bem, o Vitor Roque não jogou, mas ele deve retornar. Então, assim, o Felipe Anderson entrou, então ele tem alguns jogadores para cada jogo, ele mudar de repente uns 4 atletas e ir rodando para essa sequência difícil de 3 jogos. Imagino que ele tenha encontrado um certo equilíbrio. No Paulista, a gente viu que quando ele mudava 5 jogadores, o nível do Palmeiras caía muito, mas ali era uma pré-temporada. Agora, eu acho que os jogadores já estão no nível maior e por isso ele vai conseguir fazer melhor, né, esse revezamento. Agora, eu gostaria de destacar no Palmeiras uma dupla, porque assim, no futebol a gente vê muitas duplas se formando, né? O próprio Palmeiras do ano passado teve o Vitor Roque com o Flaco. E agora uma outra dupla vai se formando e se consolidando no Palmeiras. Uma dupla que, na minha visão, era improvável no início da temporada, entre Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Não só pelo passe que o Andréas Pereira ele deu para o Marlon Freitas, aliás, o Andréas Pereira chega a 10 participações em gol na temporada. Tá bom? Isso, se eu não me engano, é inédito para o meio-campista, o primeiro que atingiu esse feito. E é um jogador que não tem tanto holofote, mas que vem fazendo um trabalho muito bom e um trabalho sujo, né? Até porque ele teve que ser recuado pela necessidade de estar jogando como um segundo homem de meio campo. E o Marlon Freitas também ele mudou o posicionamento dele. Baita jogador e tá jogando mais como um primeiro volante. Na verdade, é uma duplinha ali que se formou, o Marlon e o Andréas Pereira. E parece, né, o que tudo mostra na temporada, por enquanto, eles estão formando um entrosamento diferente, tá? E sabe o que é pior? Que tem o Lucas Evangelista no banco, rapaz. E você vê que o Lucas Evangelista, pra você ver o nível do Marlon e do Andréas nesse momento, o Lucas Evangelista, que era titular antes de machucar, exato, ele não consegue ganhar muita minutagem. Não consegue voltar agora. Não consegue voltar. Perdeu espaço. Porque no Palmeiras é assim, se você muitas vezes se machuca, você vai pro fim da fila, o outro que entra e entra bem. E aí, pra você recuperar, você tem que remar. Mas assim, ó, essa dupla de meias do Palmeiras, de repente, pode sim se transformar no termômetro pra temporada, já que Marlon Freitas e Andréas Pereira têm demonstrado cada vez um entrosamento maior e têm cada vez mais dado um equilíbrio pra esse time do Palmeiras. Muito bem. Tá bom, vamos ouvir então. Que foi assim, ontem o João Martins ficou lá no banco, né? Só que na coletiva foi o Castanheira que foi lá falar, né? Então eles deram uma revezada na comissão técnica. Tem alguém aí do seu lado, Marcelo? Olha, tem alguém aqui, apareceu. Boa tarde, boa tarde, senhores. Boa tarde, né? Bom dia já. Grande abraço a todos aí. Abraço ao André, um abraço pro Danilão, pro Lima, pra toda a galera. Vamos nessa, feriado. Chegamos aí, bora nessa. Trânsito pesado hoje, né, Isgueira? Pelo amor de Deus, o problema é impressão. Impressão que tava sem trânsito, tá certo. Bom, é o seguinte, vamos lá. Então é Vitor Castanheira, né? Ele que foi lá para falar com a imprensa, né, depois do jogo. Ele falou sobre o resultado, obviamente, né? Valorizou o resultado. E também comentou sobre o Vitor Roque, né, gente? Que mais uma vez não esteve à disposição. Ele vem sofrendo com o tornozelo desde a semifinal do Campeonato Paulista, no jogo contra o São Paulo. Jogou no sacrifício contra o Novo Horizontino, mas está sentindo ainda essa contusão, hein? Mesmo com data FIFA para ele parar e se tratar, ele ainda não tá legal. Vamos ouvir o que disse o Castanheira. Começar pela última, pelo Vitor. Ainda não sabemos. Ele está num processo de recuperação. Vamos esperar estes dias para depois decidirmos se realmente ele está em condições de poder viajar para a Bahia. Calendário apertado, não é? Muitos jogos, muito desgaste, viagens grandes, não é? Sabemos o risco que corremos, os jogadores sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam, não é? Acima de tudo por causa do desgaste físico que eles têm, como referi, e as viagens longas, essencialmente isso. Essencialmente isso, né? Ele também falou sobre... Ele foi perguntado sobre o Paulinho, né? Quando volta o Paulinho? Ele não quis dar, obviamente, ele não quis dar uma data, né? Um tempo. Ele falou sobre isso e também sobre a mini maratona. Novela isso aí, rapaz. Nossa Senhora. Mas a sorte, né? Assim, acho que até do Paulinho, para ele voltar com tranquilidade... É que o time tá indo muito bem, né? Tem outros grandes jogadores e tal, porque se dependesse dele, Paulinho, seu principal nome, tá aí, a pressão estaria
muito maior, né? Mas como o Palmeiras contratou grandes jogadores e o time está indo bem, então ele passa a ter mais calma para se tratar e voltar quando a comissão achar necessário, né? Ou quando ele tiver realmente 100%. Então ele falou sobre isso, o Castanheira, e também sobre a mini maratona que o Palmeiras vai ter, né? Porque vai jogar em Salvador domingo, depois vai para Colômbia, jogar pela Libertadores, depois na volta joga contra o Corinthians. Vamos ouvir o Castanheira. Data, também não sou a pessoa responsável para falar de datas. Em relação ao Paulinho, o Paulinho está num aumento gradual de carga. É o que eu posso dizer. Ele está a treinar, está aumentando a carga, está a ganhar condicionamento e realmente quando o departamento e a estrutura técnica entenderem, e o próprio atleta, entenderem que ele está disponível, logicamente ele vai integrando gradualmente. É o que eu posso dizer em relação ao Paulinho. Está bem? Com os 11 ideais, o Palmeiras vai estar preparado, logicamente a estrutura do Palmeiras é extremamente competente para poder recuperar estes jogadores, o esforço dos jogadores que eles também fazem para se recuperarem rápido e o plantel do Palmeiras dá-nos garantias de, se for preciso, estarem todos disponíveis para corresponder. Ô Ranieri, o Paulinho, né, a gente sabe que tecnicamente ele é muito bom jogador. Sim. Agora, se ele voltar bem fisicamente, como estão preparando, como estão prometendo, né, porque estão prometendo que ele vai voltar muito bem fisicamente. Tá demorando tanto que ele tem que voltar voando. Como é que coloca ele nesse time aí, rapaz? Então, o primeiro ponto é isso. O Paulinho tem que ver como ele vai estar fisicamente. Tecnicamente, hoje, eu acho que ele tem capacidade de ser um dos jogadores dominantes do futebol brasileiro. Isso não resta dúvida para ninguém, pelo que ele demonstrou, né, principalmente no Atlético Mineiro e no próprio Mundial de Clubes, o pouquinho que a gente viu, a gente sabe que, tecnicamente, ele é muito acima. Ele é muito acima que 98% aí dos jogadores do futebol brasileiro. Então, assim, vamos imaginar que ele volte minimamente bem fisicamente, que ele tenha condições de jogar pelo menos, sei lá, 65% dos jogos do Palmeiras. Ele vai sim se tornar uma peça importante e titular. Eu acho que não tem como ele não se tornar titular no Palmeiras se ele estiver bem. O Paulinho, a boa notícia é que ele joga tanto como um ponto esquerda, quanto como um segundo atacante e também como um meio atacante, que é a posição que o Flaco Lopes ele vem desempenhando. Eu imagino, Danilão, que o Flaco Lopes vai sofrer um assédio muito grande e ele não vai permanecer para o segundo semestre. Tá. E o Paulinho, ele já ocuparia naturalmente essa posição dele. Essa lacuna deixada pelo Flaco Lopes e formaria uma dupla de ataque ali com o Vitor Roque, com o John Arias de um lado e eventualmente, sei lá, o Alan do outro, se mantiver o que está acontecendo agora. Mas com o Flaco Lopes, aí dificulta um pouquinho mais. Eu acho que a tendência é que, caso todo mundo que o Abel tem à disposição nesse momento esteja à disposição e esteja bem fisicamente, o Vitor Roque vai ser o centroavante. O Flaco Lopes ele vai continuar nessa função de meio atacante, né, chegando mais por trás, assim como um segundo atacante que vem centralizado por trás. O Paulinho joga aberto pela esquerda e o John Arias joga aberto pela direita. Nessa, o Alan ele perderia um pouco de espaço, o Maurício também perderia um pouco de espaço. Então, assim, todo mundo bem, todo mundo à disposição. Final de Libertadores da América e o Abel tem todo mundo... Seu quarteto é esse. Eu imagino que ele vai colocar esse quarteto aí, que é quarteto de videogame, com Marlon Freitas. Olha esse time, Andreas, sinceramente. Caramba. Marlon, Andreas. Nossa. Aí na frente você tem mais 3 jogadores ali. Na esquerda, o Paulinho, centralizado o Flaco, na direita o John Arias. E no comando de ataque, o Vitor Roque. É apelão demais.